Bem-vindos a mais uma análise. Bom, entender aqueles anos turbulentos da adolescência é sempre um baita desafio, né? Mas hoje a ideia é ir direto ao ponto e desvendar as camadas super complexas da metapsicologia de Jean Laplanche. A gente vai fazer toda essa confusão começar a fazer sentido. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, quem é Jean Laplanche? Segundo, a teoria da sedução. Terceiro, a adolescência como retradução. Quarto, o corpo e os sintomas. E, por fim, a prática clínica. Vamos lá. A psicanálise, de forma geral, já reconhece a adolescência como um período de transformações psíquicas imensas. Só que sabe aquela harmonia social aparente entre jovens? Pois é, muitas vezes ela serve só como uma máscara para um conflito interno bem profundo. É uma fase de reativação da sexualidade infantil. O corpo, o desejo e a cultura simplesmente entram em uma rota de colisão inevitável. O que nos leva, naturalmente, a um mistério central. Por que exatamente essa fase específica da vida desencadeia choques tão intensos? Por que a transição da infância para a vida adulta gera essa desestabilização gigantesca, tanto interna quanto externa? Para responder a tudo isso, a gente precisa de um guia teórico. Parte 1. Quem é Jean Laplanche, o psicanalista francês? Jean Laplanche foi um psicanalista francês que viveu de 1924 a 2012 e a influência dele é simplesmente indiscutível. Ele é uma figura absolutamente indispensável para quem quer ir além daquelas concepções mais tradicionais sobre o desenvolvimento humano. O grande objetivo da vida dele e o seu verdadeiro legado foi fazer uma releitura supercrítica da obra de Sigmund Freud. O Laplanche queria entender a fundo as verdadeiras origens da sexualidade humana e do inconsciente. E foi exatamente dessa empreitada teórica que nasceu a famosa teoria da sedução generalizada. E isso nos puxa direto para a parte 2, a teoria da sedução e a mudança no foco psicanalítico. É fascinante notar o contraste entre esses dois grandes pensadores. Enquanto Freud focava pesadamente nas pulsões, ou seja, naqueles impulsos biológicos internos, o Laplanche expande as coisas de um jeito incrível. Ele muda o foco inteiramente para o outro e para o poder da linguagem, trazendo essa ideia brilhante de que lidamos o tempo todo com mensagens enigmáticas. Então, entender a teoria da sedução generalizada é o ponto-chave aqui. E detalhe muito importante, o termo sedução neste contexto não tem nada a ver com sedução física literal, tá? Na verdade, ele se refere estritamente àquela transmissão contínua de mensagens inconscientes e enigmáticas dos adultos para a criança. É uma inserção de conteúdos cheios de significados ocultos, que o adulto acaba passando sem nem perceber. Podemos pensar nisso como um processo de decodificação de idiomas mesmo. Passo 1. A criança recebe uma mensagem de um adulto, quase como ouvir uma língua estrangeira que ela não domina. Passo 2. O que ela não consegue traduzir direito, o que sobra ali, acaba formando o próprio inconsciente. E, finalmente, o passo 3. A adolescência surge como um momento em que o jovem é forçado a tentar retraduzir essas mensagens da infância, só que agora com um vocabulário um pouco mais maduro. O que nos leva perfeitamente para a seção 3. Adolescência como retradução, o famoso segundo tempo. Para o Laplanche, a nossa vida psíquica é basicamente um processo contínuo de tradução. A adolescência atua como esse segundo tempo, uma reedição da infância. Aquele material que estava guardado lá no fundo, os conteúdos inconscientes, de repente volta à superfície. A maturação sexual acaba forçando novos sentidos sobre aquelas mensagens antigas e, como era de se esperar, conflitos enormes emergem dessa reinterpretação forçada. A mente do adolescente tenta, a todo custo, dar sentido a esse desejo imposto pelo mundo adulto. O enigma é profundo e é perfeitamente capturado por estas questões. O que o outro quer de mim? O que eu desejo? É aquela incerteza angustiante sobre o que realmente faz parte da própria identidade e o que foi apenas implantado pelas expectativas externas. É claro que essas questões abstratas não ficam só na teoria, né? Seção 4. O corpo e os sintomas, manifestando a luta interna. O simples peso psíquico de tentar traduzir todas essas mensagens enigmáticas é o que causa aquela agitação e aquele isolamento tão clássicos dessa fase. O sofrimento visível é literalmente a exaustão causada por essa luta interna pesadíssima. E tem o corpo físico no meio disso tudo. As mudanças biológicas da puberdade funcionam como um gatilho totalmente disruptivo. O corpo vira, de uma hora para outra, uma fonte de excitações novas que a mente simplesmente não consegue integrar na mesma velocidade.
O resultado? Um estranhamento gigantesco e às vezes bem assustador do próprio corpo. A biologia corre muito mais rápido do que a capacidade psíquica de acompanhar. Quando essa tradução imediata falha, as coisas transbordam em sintomas clínicos bem reais. Estamos falando de ansiedade, o famoso acting out, que é agir impulsivamente em vez de colocar em palavras, crises graves de identidade e uma dificuldade imensa de simbolização. Tudo isso é empurrado pelo retorno abrupto daquele material da infância que estava reprimido. Entramos então na nossa reta final. Seção 5, prática clínica e como decifrar essa mensagem. Para o Laplanche, a sexualidade vai muito além da biologia. Ela é construída fundamentalmente na relação com o outro. E a adolescência é exatamente esse momento de reorganização radical dessas conexões e o embate direto entre as forças internas e as normas sociais. Por isso mesmo, a abordagem clínica propõe algo diferente: focar na escuta do enigma. O objetivo não é só tratar o sintoma que está ali na superfície, mas dar uma atenção cuidadosa à história da infância e às falhas de tradução na linguagem. A adolescência vira um momento privilegiado para a intervenção, onde o grande objetivo é ajudar o jovem a simbolizar toda essa bagunça. Vamos pensar em um exemplo prático. Um adolescente chega com uma angústia enorme, mas sem uma causa clara. O papel do terapeuta não é só acalmar de forma paliativa. É ajudar a simbolizar esse conflito, interpretando essa ansiedade como uma dolorosa, porém necessária, retradução daqueles conteúdos infantis confusos para a realidade do presente. Bom, nenhuma teoria foge de críticas. É claro que a alta complexidade e a forte base metapsicológica tornam esse modelo um pouco difícil de ser testado empiricamente em laboratório, mas a verdade é que ele oferece um valor clínico gigantesco para a prática contemporânea. Textos como Novos Fundamentos para a Psicanálise acabam sendo ferramentas absurdamente valiosas. Para fechar a análise de hoje, fica uma provocação. Se a gente parar de ver a juventude só como um problema a ser consertado e passar a encará-la como um enigma a ser traduzido, como isso mudaria a nossa visão? É uma mudança de perspectiva que tem o poder de revolucionar totalmente a empatia e o apoio que oferecemos à próxima geração.